Bom sumando, dia, os vamos a esperar participantes, un par todos de minutos, chegando. Esperaremos mais esperando uns que minutos se incorpore la mayor cantidad para de esperar personas al mais Zoom. pessoas entrar no Así Zoom. que en unos 2 o 3 minutos Então, uns empezamos 2 ou 3 minutos começamos formalmente, tá? Bueno, estamos por empezar. Veo Bom, acá en el chat estamos que algunos quase colegas a están diciendo de que começar. Eu el vejo no micrófono chat que estaba tem alguns cerrado. colegas falando que o microfone Estábamos estava simplemente desligado. esperando Estamos la simplesmente incorporación de más esperando a personas dentro incorporação del de mais Zoom pessoas y bueno, dentro do ya es la Zoom. hora. E bom, Así estamos que na voy a hora. darles la Eu bienvenida quero dar as formal. boas-vindas, mais formal. Bueno, son buenos días, buenas São bom tardes, porque dia, boa tarde. es un evento para nosotros sumamente Um evento para importante. nós Bueno, mi nombre muito es Ernesto importante. Meu nome Báscolo, é yo soy Ernesto el jefe de la Básculo. unidad Eu sou o de chefe da atención primaria de unidade de la atenção salud primária da y saúde prestación integrada de e servicios de prestação salud integrada de serviços de del saúde Departamento de Sistema de do Salud de la Departamento de OPS. Sistemas de Saúde da Y tendré OPAS. el gusto de E eu tenho a acompañarlos honra, como prazer presentador de en este acompanhar seminario. hoje vocês como Este evento apresentador en realidad do forma parte webinar. de Esse una evento serie de faz parte de seminarios uma sobre série atención de primaria de la salud webinar en sobre las atenção primária da Américas saúde nas que hemos Américas, venido realizando que durante a todo el gente año. foi fazendo Y para durante o ano nosotros es muy todo. especial porque Para nós é es muito el lanzamiento especial, oficial del porque o documento lançamento de oficial do redes documento de integradas redes de servicios de integradas salud, de serviços de saúde, a actualización del marco atualização conceptual do y marco operacional conceitual e para la operacional región de las para a Américas. região das Y Américas. este seminario se Esse inscribe webinar en esa agenda de se transformación de inscreve los na sistemas de agenda de salud y de transformação de transformación sistemas de saúde e de los transformação servicios y dos de todas las serviços estructuras de todas organizacionales, as estruturas institucionales de los organizacionais e sistemas de institucionais salud de dos las sistemas de Américas. saúde das Américas. Y es un esfuerzo E é um que venimos esforço llevando que a adelante gente por está parte no solo de fazendo OPS, por sino parte não de só los da países de la OPAS, mas región, dos países da y que região, busca fortalecer que el tenta trabajo en torno, fortalecer en o este caso, trabalho ao redor a un concepto, de um a una agenda conceito, uma sumamente agenda estratégica que muito está en el estratégica corazón que de todos está no nosotros desde hace coração de muchas todos décadas, nós há que muito es el tema de tempo, redes. que é a questão das También redes. la llamamos como Também RIS, chamamos ¿no? de Como RISC, redes integradas de servicios de redes salud, integradas de serviços de como vamos a ver saúde. hoy. Como veremos Y hoje, estas RIS son e fundamentales para essa mejorar la RIS articulación são de los fundamentais para servicios, melhorar a articulação de especialmente en serviços, contextos especialmente em donde contexto onde persisten todavía la persiste segmentación ainda y a la fragmentación sedimentação e a de los fragmentação servicios y de los sistemas de salud. dos serviços e Y esta es sistemas de una saúde. presentación Essa é uma completa apresentação desarrollada del nuevo completa, marco conceptual y desenvolvida do operacional novo marco que operacional, actualiza y que profundiza atualiza e el enfoque de RIS, aprofundiça o enfoque de incorporando RIS, algunas lecciones incorporando aprendidas, algumas algunos lições aprendidas, aprendizajes alguns que hemos aprendizados tenido que a gente no solo teve não en el último só año, en los últimos no meses. último ano, Yo nos creo que hay últimos una meses. Acho que acumulación tem um cúmulo de procesos de y de processos e de aprendizajes en los últimos aprendizados décadas. nos Y últimos anos, especialmente
especialmente aprendizados muito tiene que ver no práticos que solo têm a ver não sobre cómo só concebimos las sobre redes, como a gente vê as sino cómo las redes, llevamos adelante, cómo mas se como os levamos implementan ela à en un nivel frente, territorial. como são Y en todos los implementadas a casos nível territorial. Os fortaleciendo casos para todos, nosotros fortalecendo para esta nós bandera clave que tiene que ver con essa la APS, bandeira-chave en que tem donde que el ver com primer a nivel de APS, atención onde o se primeiro transforma en nível un de eje atenção no solo é con um eixo capacidad não só resolutiva, com capacidade de sino también resolução, con un eje mas organizador também de um distintos eixo de aspectos de la organização de integración diferentes que ya vamos a aspectos de presentar integração que en este depois webinar. apresentaremos nesse Bueno, este webinar. lanzamiento Bom, esse lançamento también se vincula con la também é creación, vinculado com a por las dudas para aquellos criação, que no están al se alguém tanto, tiver de una dúvidas, iniciativa de uma sumamente importante iniciativa que es la muito Red importante, que é a Impulsora rede de Redes impulsora Integradas de Servicios de de redes Salud. integradas de serviços de Una saúde. plataforma É uma regional plataforma regional diseñada para acompañar a desenhada los para países acompanhar os en el países fortalecimiento no de sus estrategias de fortalecimento das integración, estratégias de promover la integração, cooperación técnica promover a y facilitar cooperação el técnica e intercambio de facilitar a experiencias troca, entre las intercâmbio de instituciones experiências entre que as lideran el instituições desarrollo que de las lideram o redes desenvolvimento de en la región. redes na Voy a hacer região. algunos comentarios Gostaria de fazer alguns ahora comentários agora, importantes porque son importantes logísticos. porque são Antes logísticos. de comenzar, quisiera recordar que en Antes esta de sesión começar, lembrar que se nesta cuenta con sessão interpretación temos simultánea en interpretação inglés, simultânea em español, inglês, francés espanhol, y francês portugués. e Y que português, para seleccionar el e que para idioma de selecionar a preferencia língua pueden da sua hacer clic en preferência, el pode fazer icono clique no ícone, de globo o, terráqueo o ubicado en la globinho parte que tem inferior de la embaixo, pantalla del Zoom. Así que na tela do usen Zoom. Então, use esa función en caso de que essa se lo função em necesiten. caso de ser Sabemos que tenemos una necessário. audiencia Sabemos que no temos uma solamente incluso audiência de não nuestra só región, con da todos nossa estos idiomas, região, sino com de todas as otras regiones del línguas, mundo mas que nos outras regiões do acompañan. mundo também que estão nos acompanhando. Y también contamos con interpretación Também en temos sistemas de interpretação em signos sistemas de sinais internacionales disponible en la internacionais pantalla durante disponível na toda la actividad. tela durante a atividade toda. Quienes lo deseen pueden enviar, Quem cosa que ya están quiser haciendo, comentarios y pode preguntas a enviar través del chat comentários, en perguntas cualquier no momento. chat, Y para qualquer garantizar momento. una experiencia E para fluida, garantir uma experiência mantendremos fluida, los vamos manter os micrófonos apagados microfones y solicitamos desligados a e nuestros panelistas pedimos hablar a aos un nossos ritmo painelistas falar um ritmo moderado para moderado facilitar el trabajo del equipo de para facilitar interpretación. o trabalho da equipe de Bueno, interpretação. para dar Bom, apertura, para entonces, la começar parte então más sustantiva de a este parte webinar, substantiva do quiero webinar, presentar al doctor gostaria de Gustavo apresentar Rosell, o Dr. Gustavo que es el asesor Rosselló, regional que é o de assessor Red regional Servicios Integrados de de Serviços Salud de la Integrados de OPS, Saúde da quien nos OPAS, ofrecerá quem una oferecerá introducción uma al introdução documento ao y también un documento, desarrollo de sus também um principales desenvolvimento dos lineamientos. seus principais Adelante, Gustavo, por linhamentos. favor. Pode ir, Gustavo. Muchas gracias, Ernesto. Muito Buenos obrigada, días. Vamos a empezar Ernesto. entonces Bom dia a con esta todos. presentación del Vamos começar com documento, essa un poco apresentação do escondido. documento. No está, no Tomara tengo consiga vê-lo. ahí está, ahora Ahí sí. sí, ¿no? Claro, siempre hay una demora, pero creo que ya lo están Tem viendo. um Con delay. gran alegría, creo que para todo el Com equipo grande de unidad, sobre alegria, com a todo equipe de Ernesto, unidade, James y el Ernesto, departamento, James e o hemos podido, departamento, después de un a año y gente conseguiu, medio de depois de um ano intenso e meio trabajo, de intenso involucrando muchas trabalho, personas, onde estiveram lograr este envolvidas documento de muitas redes integradas de pessoas, servicios de salud. ver Podemos esse encontrar en movimento este de redes documento la integradas de metodología serviços de de saúde. trabajo, el Podemos ver resumen no del documento proceso para la metodologia de trabalho o elaboración, resumo do pero sobre processo para a todo elaboração, algunos elementos mas muy especialmente importantes alguns elementos como los muito antecedentes de RIS, porque importantes com partimos ya desde un antecedentes. esfuerzo que se E trabajó começamos já no desde um fórum que solamente foi desde trabalhado 2010, não só cuando desde se publica el primer 2010, documento, onde se sino desde faz o antes, primeiro como veremos a documento, mas continuación. antes, como Luego veremos a hemos continuação. generado a través de un marco de referencia Depois geramos, técnico através de um marco normativo de que referência puntualmente a la técnico atención normativo primaria de la baseado salud, na atenção primária da saúde, contexto en el cual se van a desarrollar estos contexto no elementos de qual las se redes. desenvolverão Y elementos de luego integramos redes algunos elementos e innovadores, ya que revolucionamos después de alguns 15 elementos años claramente inovadores. el Depois de contexto 15 distinto. anos, tem um contexto Luego hemos diferente. actualizado el marco Depois conceptual de la autorizamos RIS, no el marco marco operacional de conceitual, la o RIS marco y también operacional una da estructura redes, funcional de la RIS também uma estrutura con funcional de nuestros redes, desafíos.
com novos Encontraremos en el desafios. documento el Veremos desarrollo no de cada documento uno o de los desenvolvimento dominios de y sus cada um dos atributos. domínios e seus El dominio 1 es atributos. la Domínio organización de la 1, que é a atención y organização da cuidado con atenção, enfoque cuidado territorial. com El enfoque dominio 2 territorial. es la gestión O integrada de domínio 2 é a recursos gestão para la integrada de transformación digital recursos da y transformação procesos digital, estratégicos. de Y el recursos dominio 3, la estratégicos. No gobernanza, domínio 3 é a participación governança, social y participação acción social intersectorial. e ação Y el cuarto intersetorial. dominio, y no O menos quarto importante, domínio, não el menos financiamiento importante, suficiente y o sostenible. financiamento También hemos suficiente. desarrollado en forma muy Também concisa la desenvolvimos de conformación forma y estructuración de la RIS, rápida a teniendo en cuenta estruturação, que hay diferentes contextos, tendo que em los países conta que tienen tem diferentes diferentes contextos em cada sistemas y por país, lo que tem tanto cada la diferentes conformación de la RIS sistemas, e también va a claro, a tener conformação una da rede também flexibilidad y una terá uma adaptabilidad a sensibilidade estos e uma sistemas adaptabilidade de salud. àqueles sistemas de Finalmente, saúde. desarrollamos un glosario Finalmente, donde no desenvolvimos queremos definir, glossário, onde a sino gente não procura adaptar definir, las não tenta definiciones para que se definir, pueda mas entender el adaptar documento as y que puedan definições ser para adaptar o utilizadas, como documento les que digo, possam en ser diferentes escenarios. utilizadas Y em diferentes finalmente, las cenários. referencias Finalmente, as deben dar referências la sustentabilidad al documento. dão sustentabilidade ao Recordemos documento. que hablar de integración de servicios no Sabemos es que falar nuevo de en la integração de región, serviços también não é fue algo a novo nivel na global região, não é y novo a partimos nível entusiasmados, global, e, pero queremos e poner como hito de começamos inicio en desde antes, 1978 la desde Conferencia 1978, a Internacional de Conferência Referencia de Internacional, Atención Primaria de la Conferência Salud, de Atenção Primária da donde estos Saúde, conceptos son onde esses acordados conceitos y são se sugiere su acordados implementación e se a faz a nivel sugestão da de todos los implementação países. em Pero en todos la os región ya países. desde Mas temprano, a região desde já desde 1986, se empiezan a tener reuniones y 1986 se empieza a começam a se ter tener reuniões publicaciones sobre redes. Mire, e en el año comunicações, 86 tenemos publicações em redes. una publicación de la red de servicios de salud con No ano enfoque 96 organizacional, temos uma publicação de en serviços Santiago em de rede de Chile, a saúde través de la no cooperación con Chile, CEPAL. Hay através da diferentes Corporação reuniones y CEPAL, e diferentes definiciones. En reuniões, 93 definições. se empieza a Em definir 93 qué son las começamos a redes definir o que são as integradas y redes lo que es la integración integradas de servicios. e o que é a En integração el de año serviços. 97, No ano una reunión importante en 97, uma Centroamérica reunião sobre las redes. importante na Centro-América En sobre el as año redes. 2007 tenemos la No ano renovación de la 2007, a atención primaria de renovação da salud en las atenção primária da Américas. saúde nas Un documento que Américas. creo todos hemos leído y es un Um documento documento que acho que sumamente todos limos importante e que porque é muito justamente importante, porque actualiza justamente la atualiza situación de las a Américas situação das referente a la Américas reunión de Almata. referente à reunião de Y en el año Almata. 2010, E no la ano OPS publica 2010, este a primer OPAS documento de publica redes esse integradas primeiro de servicios documento de de salud, redes integradas de serviços donde de se exponen los saúde, conceptos, las onde opciones de se vê política os y una hoja conceitos, de opções de ruta para la política de uma folha de implementación rota de las com a redes. implementação Este das sería el redes, antecedente que seria o antecedente anterior a este nuevo documento que estamos anterior a presentando esse el día documento de que hoy. estamos apresentando nos dias de Son hoje. infinidad de documentos, sino que hemos querido Tem recordar muitos algunos documentos, mas a que gente nos decidiu parecen más destacar só alguns importantes que são os referentes mais a esta importantes actualización. Por ejemplo, la Agenda de sobre Salud essa atualização, Sostenible por exemplo, a Agenda de Atenção Sustentável 2018-2030, do la Declaración de 2018-2030, Astana del a Declaração 2018, da muy Astronauta importante do también, 2018 também porque é muito amplía importante, los porque conceptos amplia os y los conceitos compromisos de e os 1978. compromissos de En el 2019 1978. se No publica el Plan 2019, Estratégico de la se OPS faz o Plano Estratégico da 2025 OPAS y un documento relevante 2025, del um 2020, documento la renovación de relevante las dentro funciones do que é a esenciales de renovação das salud pública. funções essenciais de saúde En el pública. 2021, un No documento que ha sido 2021, um documento ampliamente que foi ampliamente revisado justamente es el Marco Operacional para la Atención Primaria é de o la Marco Salud, Internacional para a Atenção Transformación, Primária da Revisión y Saúde, a Acción, y transformação, es de donde recogemos revisão, este ação, e é modelo de onde a gente operacional recolhe para adecuarlo al modelo esse modelo operacional operacional para de adequar la o RIS. modelo operacional da Luego tenemos la RIS. ampliación de acceso Pois equitativo a temos los a servicios de ampliação de salud, acesso equitativo recomendaciones aos para la serviços de saúde e transformación de los recomendações para a sistemas de salud transformação por dos la sistemas gestión de universal saúde del año para a saúde 2022. universal do ano El 23, 2022. el O documento de la 23, o Estrategia de documento da Sistemas de Salud Estratégia de Sistemas de Resilientes, Saúde muy Resilientes. importante sobre todo en un Muito contexto importante, post-pandémico, especialmente ¿no? em contexto No hay da que olvidarnos que pós-pandemia. los sistemas de salud han Não sido devemos esquecer que os sometidos a sistemas un de estrés saúde muy foram importante submetidos a um durante la estresse muito pandemia importante y desde durante a luego pandemia. las lecciones E, aprendidas claro, han as sido lições aprendidas incorporadas foram en este nuevo incorporadas documento de nesse novo actualización documento de conceptual y atualização conceitual operacional de la RIS. e operacional das PIS. Contarles un poquito de que este es un Contar um trabajo pouco que, que como esse les é um comenté, trabalho que, nos ha como tomado 1 año y falei, medio la levou 1 ano e realización, meio de pero empezamos atualização. haciendo primero, como Começamos le decía, una fazendo revisión primeiro bibliográfica, através de uma una revisão contextualización, bibliográfica, formamos equipos de contextualização, trabajo en los que formamos equipes de participaron varios trabalho onde países. participaram muitos países. Después de estas reuniones
trabajo Depois en dessas reuniões equipo, de trabalho llegamos da a algunos equipe, acuerdos, entre ellos fizemos alguns identificamos cuáles serían acordos, los como dominios identificar os que se van a domínios incorporar en que el seriam documento y el incorporados no desarrollo. documento, no Estos dominios nuevamente desenvolvimento. han sido Esses trabajados domínios por novamente foram equipos trabalhados por donde equipes, participaron tanto las onde unidades participaram de la tantas organización unidades como a y organização, diferentes oficinas de país de la diferentes Organización escritórios Panamericana de de Salud país da y Organização luego Pan-Americana todos de los Saúde, ministerios de e trabajo novamente os pertinentes con ministérios, com o trabalho de com los algumas ministerios. pessoas Asimismo, dos ha tenido ministérios. la característica de Também incorporar tiveram a una característica de revisión con los incorporar uma miembros de alianza revisão para com la os membros atención da primaria de la Aliança para salud a de las Proteção Américas, Primária da Saúde donde das hace muy Américas, pocas semanas también hicimos onde un há poucas lanzamiento semanas de un fizemos também o documento que fue lançamento, um concordado documento entre estas tres que foi visto instituciones, entre essas três porque es muy instituições, relevante que sumemos porque é muito fuerzas, pero también relevante tenemos un unir alineamiento forças e conceptual, ter um pero también alinhamento operacional que conceitual, nos mas também permita operacional que dar una mejor permita dar cooperación. uma melhor cooperação. Luego de este trabajo, hicimos una Depois deste actualización, trabalho, una fizemos uma revisión, una atualização, edición uma revisão, que edição, compartimos con diferentes actores y compartilhamos finalmente com os tenemos diferentes como setores e producto finalmente temos como este produto nuevo documento. esse novo Ahora, ¿a documento. qué responde la motivación de É, actualizar el mas documento? qual Desde é o luego, desde el motivo da 2010 necessidade de al atualizar o documento? 2025 Claro, han desde pasado 2010 a 15 2025 años, aconteceram já, donde las passaram já condiciones mais de 15 anos, demográficas han onde as cambiado. condições demográficas Estamos mudaram. en una etapa de Estamos numa envejecimiento en nuestros etapa de países. La envelhecimento mayoría de nos nuestros nossos países, a países, el maioria dos nossos 10% de países, nuestra o dez por población cento es adulta da nossa mayor, população é incluso adulto. algunos países es más. Idoso, Desde em alguns luego, esto países conlleva mais. también a Isso leva una também adecuación de los a uma servicios para poder adequação dos atender los serviços servicios para finales poder atender às actuales y en necessidades perspectiva. atuais e em perspectiva. Otro de los temas es que Outra das varios de nuestros questões países é que más vários dos nossos afectados, países, podemos por não citar falar de muchos países, todos, la falamos tasa de fecundidad vários, ha a variado taxa de y en fecundidade periodos variou algunos ha e, disminuido claro, em y sigue alguns disminuyendo diminuiu, constantemente. vem diminuindo Luego tenemos cambios constantemente. epidemiológicos. Depois Ya temos hace mucho mudanças tiempo que estamos hablando de epidemiológicas, há las muito tempo transiciones estamos falando das epidemiológicas, transições del epidemiológicas, incremento de las o incremento enfermedades das no transmisibles, doenças pero aún se não mantienen infecciones transmissíveis, transmisibles. se mantém Hacemos as frente doenças a não enfermedades transmissíveis, emergentes fazemos frente y a van doenças surgiendo nuevos emergentes problemas e epidemiológicos estão surgindo novos que problemas tienen que ver también epidemiológicos que con têm los a ver cambios com sociales, estos cambios as mudanças sociales caracterizados por sociais, la urbanización, caracterizados pela la violencia, urbanização, a especialmente violência, os migratoria, processos diversidad migratórios, generacional. diversidade Vivimos por primera nacional. vez en la historia de la humanidad Vivemos más de por seis primeira vez na história da generaciones humanidade que mais de hemos gerações crecido en forma distinta, que que crescemos nos de forma comunicamos en forma diferentes, distinta nos y que comunicamos de forma probablemente diferente necesitamos e servicios que diferenciados, provavelmente precisamos de más serviços aún diferenciados, cuando surgen ainda mais nuevas quando formas de surgem comunicarnos, novas nuevas formas de tecnologías comunicação e y novas también aspectos tecnologias. culturales como Também la aspectos globalización, culturais, como a aspectos globalização, ambientales como la aspectos contaminación, como aspectos ambientais, económicos, como a poluição, aspectos caracterizados por crisis econômicos financieras caracterizados y por crises diferentes problemas financeiras e que diferentes todos conocemos. problemas que todos Finalmente, luego conhecemos. de evaluar cómo han ido Realmente, depois de avanzando los avaliar como sistemas de foi salud, avançando os desde luego sistemas que ha de habido saúde, progresos importantes, pero también tiveram hay progressos serias importantes, mas dificultades, também tem aún cuando sérias se ha dificuldades. evidenciado Mas ainda durante quando la foi pandemia evidenciado durante a estas pandemia, dificultades para poder essas atender las dificuldades para poder necesidades, atender às no solamente necessidades, las emergentes, no não solamente só las que se emergentes, presentaron en não ese só as momento, que se sino apresentam no momento, las propias mas também as demandas que próprias tenemos en el demandas que día a día. temos no dia a dia. Entonces, estos sistemas de salud en Então, esses general sistemas de saúde, em se caracterizan geral, por la falta de recursos são humanos, caracterizados pela falta especialmente de en los recursos humanos, servicios de atención especialmente primaria nos de la salud, serviços de pero atenção también de primária de atención saúde, especializada, una também atenção fragmentación del especializada, a servicio de fragmentação dos serviços salud-atención, da de el cuidado y la a atención de salud, fragmentação do cuidado da atenção los da servicios saúde, jerarquizados, os serviços hospitalocéntricos, jerarquizados, con barreras de hospitalocêntricos, acceso de com diferente barreiras de índole, acesso con de su diferente financiamiento índole, y con com o seu ineficiencia. próprio financiamento e ineficiência. Lamentablemente, no todos los objetivos Lamentavelmente, o não casi todos todos los os objetivos son objetivos, ou negativos. quase Eso no todos quiere os decir que todos los objetivos são sistemas funcionan negativos, mal não quer dizer o que están todos mal os en los sistemas estão sistemas, funcionando pero mal, son características que hay que mas são visualizar, características hay que que temos que analizar y visualizar e con mucha analisar tranquilidad justamente para poder cómo podemos ir dando falar do que solución a a través gente de esta quer propuesta fazer de una para estrategia solucionar através da proposta integrada e fazer de a salud. Y desde luego, hoy por estratégias hoy, de el redes desarrollo integradas de saúde. tecnológico definitivamente que Hoje, ha o avanzado mucho en desenvolvimento los últimos tecnológico 15 avançou años, muito nos últimos donde 15 casi anos, todos onde quase tenemos un todos aparato temos um celular donde estamos aparelho, um comunicados celular,
el telefone a mismo hecho de gente presentar pode a través de falar, o esta mesmo fato de modalidad de poder Zoom apresentar en através da modalidade videoconferencia de es Zoom, parte de ese desarrollo é parte tecnológico, do la desenvolvimento interacción que tuvimos tecnológico, a durante la interação que a pandemia con gente nuestros teve durante pacientes, a muchos de pandemia com ellos nossos virtual, pacientes, muitos y deles ahora se virtual, suma la e inteligencia agora é artificial. somada a inteligência Entonces, artificial. todos estos elementos han sido Então, todos esses contemplados para este elementos desarrollo, foram para é, estas innovaciones que considerados estamos no presentando en este desenvolvimento para momento. as inovações que a gente está Entonces, ¿qué apresentando. innovaciones podrán Então, encontrar quais ustedes? inovações poderemos Por ver ejemplo, hemos nós? modificado algunos de Por los exemplo, atributos, modificamos alguns dos las atributos, condiciones también para as poder condições também para desarrollar las poder redes desenvolver y as sobre todo redes, hacer frente a los especialmente desafíos fazer futuros. frente aos desafios Entonces, hemos futuros. contemplado todos estos Então, elementos a que gente queremos viu esses incorporar en el elementos, documento. Hemos incorporamos no hecho una documento definición e de fizemos uma responsabilidad. definição de Nota que responsabilidade, las não redes no pueden funcionar só que a aisladas rede não y que pode la gestión funcionar de las redes isoladas, y que que a la gestão da gobernanza de las redes redes e a no governança puede das ser solo redes responsabilidad de las não personas possa que ser só a trabajan responsabilidade en das ese pessoas que nivel. Y por trabalham eso nesse nível. incorporamos elementos de la Então, incorporamos mesogestión, la elementos, mesogestión, la a microgestión, porque deben sugestão, a estar articuladas macrogestão, a y deben tener microgestão, un porque nivel devem de estar articuladas e integración. ter um nível de Por integração. otro lado, en la Do inclusión outro de la gestión del lado, na cambio para inclusão el da gestão desarrollo es da muy relevante, mudança vamos para o a ver también desenvolvimento esto como muito uno de los relevante, e atributos veremos também que como um dos debemos atributos desplegar para que realmente para que podamos realmente ir poderamos implementando esas transformaciones, implementar as esos transformações, cambios de primera y essas segunda mudanças de generación, primeira a que segunda podemos explicar muy geração, brevemente, que explicaremos puedan brevemente, hacer efecto possam en la fazer salud de las efeito personas, na porque saúde das finalmente lo que pessoas, buscamos son porque cambios finalmente o que a sustantivos gente en la quer é salud mudanças de substantivas na nuestras saúde poblaciones. das nossas Luego hablamos de populações. transformación digital y Depois falamos de actualización de los transformação sistemas de digital, atualização información, dos acorde sistemas de obviamente a los informação, avances que tenemos en la de actualidad. acordo com os Y avanços luego el que temos na fomento de la atualidade, e gestión depois o correcta. fomento da Y si bien lo gestão e os mencionamos, resultados. Que lamentablemente, mesmo que foi nuestro falado, sistema de salud lamentavelmente, no nosso no sistema de es el saúde, modelo de não gestión é que o modelo predomina. de gestão Generalmente que predomina predomina. el modelo de Geralmente está o gestión modelo de que se gestão llama la gestión del caos, que es la chamado da gestión del gestão do contexto, de la caos, coyuntura, do del problema contexto, da inmediato, de lo que conjuntura, va do surgiendo, problema pero no imediato, necesariamente do los que modelos de surge, gestión de mas não procesos de necessariamente o gestión de modelo de resultados gestão de son processos los de que predominan en resultados nuestro são sistema os de que salud. predominam Es no por nosso eso que a sistema da través de este saúde. documento Por isso que lo que através do hacemos es documento que a gente impulsar esta tenta é forma de impulsar gestión. essa forma de gestão. Les habíamos dicho que en el A gente documento falou se que no revela la documento importancia de se esta faz, se vê a articulación entre los importância da niveles de articulação gestión, la entre os níveis de mesogestión como gestão, a gestión operativa, microgestão los como cuidados de gestão atención y operativa, os servicio de cuidados de salud, atenção, que incluye la gestión clínica, la organización de que cobrem a recursos y la gestão clínica, interacción organização, directa con las recursos, personas. interação direta com as En la pessoas. mesogestión, Na que es donde messugestão, está la gestión que é onde propiamente de las está a redes, gestão hablamos de propriamente un da nivel redes, intermedio de falamos de um gestión nível de las intermédio de organizaciones gestão das y conforme organizações, la red e orientada los conforme a beneficios rede y orientada, acciones en el territorio. os Y luego la benefícios e macrogestión, ações. que Depois, la a mayoría de países se macrogestão, na encarga por el maioria dos Ministerio de países, está Salud, pero puede encarregada ser pelo otras Ministério de organizaciones. Saúde, mas pode Y ser luego outras nivel más estratégico organizações, normativo, que se nos encarga de níveis la mais formulación estratégicos y normativos, coordinación de las que vai a políticas y formulação la regulación del sistema. e das políticas e Cada uno de los regulação do países tiene sistema. diferentes Cada estructuras. um dos países Las tem diferentes estructuras que se estruturas, as encargan de la estruturas macrogestión, encarregadas da mesogestión y macrogestão, microgestión pueden mesogestão e variar microgestão definitivamente pode de acuerdo a variar cómo uno se definitivamente organice. de acordo Lo a como for importante es que organizado. O estos tres importante elementos é que estén esses três articulados, elementos estejam estén coordinados articulados, y que, como vamos a ver coordenados después, e, como veremos participen depois, de la gobernanza participem de las da redes governança das integradas. redes integradas de Y saúde. llegamos a esta gráfica que creo que es muy E chegamos até importante a para gráfica que acho que é entender muito un importante poco para lo entender que es el marco como um operacional de las pouco como é redes. o marco operacional das Aquí, como ustedes redes. podrán ver, Aqui tenemos los vemos ejes de la como APS, la os atención primaria de eixos salud, que da todos peça de atenção conocemos y primária hemos de revisado saúde, en que nuestros todos podemos documentos, ver donde nos habla de e que estos tres colocamos no ejes, ¿no? Los documento, se fala servicios dos de três eixos salud serviços de integrados, saúde con énfasis en la integrados, atención primaria y com las ênfase na funciones esenciales atenção de salud. primária, funções Tenemos essenciais un de saúde segundo eje de pública, personas y segundo comunidades eixo de integradas pessoas e comunidades y un tercer eje integradas, de políticas e um de terceiro acción eixo de políticas multisectorial. de ação Por multissetorial. su parte, tenemos también las Pela sua funciones del parte, sistema de temos as salud. funções de En sistemas esas de funciones saúde. tenemos Nessas cuatro: funções las temos quatro: prestaciones de servicio, as prestações de la gobernanza del serviço, sistema de a salud, governança de la sistemas de generación saúde, de a recursos y el geração de financiamiento del recursos sistema. e Y financiamento do esto le sistema. sumamos la necesidad Isso de adicionamos a articularlo a través de necessidade de unos ejes articular de através de integración. uns eixos de Y aquí integração. decimos qué es lo que tenemos que integrar E aqui a gente en una vê red. o que Vamos a temos que integrar integrar numa la rede. atención y Temos que cuidados integrar atenção e de diferentes cuidados actores
de diferentes setores, diferentes serviços, temos que integrá-las
programas Vamos para integrar os para programas de algunos los conocen como saúde, os programas programas que alguns horizontales conhecem o como programas programas prioritarios verticais, programas y deben integrarse prioritários, en sus procesos, desde el proceso de planificación, integrados de no processo de gestión, de planejamento, monitoreo, de gestão, implementación. monitoramento e De hecho, implementação. en muchos lugares se De hace, fato, em porque muitos lugares é finalmente el feito. traductor o quien aplica Finalmente, estos o programas tradutor termina ou quem siendo aplica los os mismos programas servicios de acaba salud. sendo os mesmos Pero en serviços de otros lados saúde, todavía se mantienen mas do unas outro normas que lado son também ainda se diferenciadas mantém uma en prestação algunos programas. diferenciada em alguns Entonces, lo programas. que nosotros recomendamos dentro de Então, o la que a red gente es que haya esta recomenda dentro da integración rede é ter para essa que finalmente integração tampoco para que se finalmente fragmente los não se cuidados y la fragmentem os atención de los cuidados de ciudadanos. atenção Hablamos de la das integración de las pessoas, falamos de intervenciones y acciones de integração das salud intervenções e pública, ações de saúde que no pública, necesariamente las realizan los que não servicios de salud, pueden necessariamente ser são realizadas pelos realizadas por serviços de otros saúde, actores, podem ser y realizadas por outros finalmente la atores, gestión de los e determinantes finalmente a sociales de gestão la dos salud, que determinantes como ven, sociais estos da convenios saúde, tienen puntos de que encuentro, todos eles pueden tener actores podem ter como o pontos de prestadores encontro similares, atores ¿no? Y que finalmente ou convergen en lo que similares, nosotros que denominamos finalmente los convergem dominios de la red. o ¿Cuáles son que estos denominamos os cuatro domínios dominios da que acabo de rede. mencionar? Son la organización de la São atención, el organizações uso de de los atenção, recursos, gestão la integral de gobernanza, la recursos, participación governança, comunitaria y el participação financiamiento. e o ¿Qué es lo que financiamento. buscamos? ¿Qué O que resultados estamos que, buscando con quais são os esta red resultados que integrada de queremos com servicios essa de salud? rede integrada de serviços de Mejorar saúde? el acceso sea Melhorar o equitativo al servicio de acesso, que salud seja de calidad, equitativo, el de fortalecimiento de la qualidade, continuidad del fortalecimento cuidado da de atención, continuidade el abordaje da integral de atenção, los determinantes abordagem sociales de la integral salud de y el determinantes sociais aumento da del uso saúde e o eficiente de los aumento do uso recursos eficiente dos para recursos contribuir a la salud para universal. contribuir à Y todo saúde esto se despliega en un universal. territorio a Tudo través de una isso se vê población no território através de y uma en un contexto população de cada país. e num contexto, no contexto de cada país. En este documento también haremos, y ustedes verán, Nesse algunos momento, ajustes veremos en la também alguns definición de ajustes redes. na definição de Esta red redes. entendemos entonces como un Essa rede conjunto de entendemos então organizaciones como y um servicios de conjunto de salud organizações e que serviços de saúde coordinan e integran que sus funciones coordenam e entre integram as regiones suas para funções atender las necesidades de entre salud de una instituições para población atender às en un necessidades de territorio, saúde de uma população brinda cuidados num território. integrales, Dá cuidados accesibles, integrais, continuos, acessíveis, disponibles, contínuos, de calidad y disponíveis, de centrados en la qualidade persona, e familia y centrados na comunidad. pessoa, família Se dan cuenta que e cada una continuidade. de estas características Bem entonces que tendrá cada que uma ser dessas medida características, también então, terá que ser para saber medida en qué grado estamos para avanzando saber em en qual este grau despliegue estamos de cuidados. avançando Y no además caminho dos utilizamos el cuidados. enfoque de Também curso de vida utilizamos o enfoque y de rendir curso de cuentas de los vida resultados obtenidos e en el ver estado de os salud de la resultados población al cual se sirve. na Es este população, no concepto de estado de saúde rendición de da cuentas população. es Então, muy esse importante conceito de que se suma rendição de a la contas é muito gestión importante colectiva. porque é somado à gestão. Y esta es la nueva Essa gráfica nova que espero les gráfica, guste, que hemos desarrollado tomara que vocês gostem, y a gente que creo que desenvolveu. explicita bien E todos los acho que conceptos que fala hemos bem dos trabajado, empezando por poner a conceitos las que a gente personas en el trabalhou. centro. Começamos a colocar as Persona, pessoas no familia y centro, comunidad en el pessoa, centro, família, comunidade no donde se centro, construyen estos onde se cuidados de atención construem esenciales y os cuidados de especializadas atenção y que se essenciais, brindan a través de diferentes servicios especializadas e são o dadas centros através y de diferentes establecimientos, serviços ¿no? ou centros de Como cada país estabelecimentos. tiene sus propias Como cada país tem suas denominaciones y próprias además tiene sus propias denominações formas de e suas organizar próprias servicios, hemos formas de tratado de organizar buscar algunos serviços, términos que tentamos sean entendidos de usar forma alguns termos global. que foram entendidos de forma Hemos global. puesto centros sociales y Colocamos comunitarios, centros centros sociais e integrados de atención comunitários, primaria, centros que en integrados de algunas atenção partes se llaman primária, centro de primer alguns nivel, lugares chamam centros de primeiro o centros nível, de primera línea, o como les llamen, centros de pero primeira finalmente linha, desarrollamos los conceptos para mas poder desenvolvimos os uniformizar conceitos para un poder poco lo que uniformizar, podría ser la estandarizar capacidad resolutiva de estos o que centros. poderia ser a Además, capacidade mencionamos los resolutiva dos centros centros. ambulatorios Podemos y falar dos hospitalarios centros de baja ambulatórios, complejidad, hospitalares de de baixa mediana complejidad y complexidade, de de média alta complejidad. complexidade e Los de alta enfoques, complexidade. ¿no?, que nos São ayudan enfoques a esta que organización son el ajudam a enfoque de atención organização, são primaria de enfoques salud, de atenção el primária da enfoque saúde, territorial, o el enfoque enfoque de curso de territorial, o vida y el enfoque de enfoque curso de de macro, vida meso y e o microgestión. enfoque de macro, Y como meso e ustedes ven microgestão. ahí, encontramos a los Como cuatro vocês veem dominios de la aí, vemos os organización de la quatro domínios atención da organização da y el atenção: cuidado, la gestión integral de cuidado, recursos, la a gestão gobernanza y el integral de recursos, financiamiento, governança, que o están muy financiamento, bien que estão muito bem acompasadas, que
además tiene una acompanhadas, traducción en la que función tem en uma el sistema tradução, de uma salud, função nos sistemas de tanto en la prestación saúde, de servicios y tanto na generación de prestação de recursos, serviços, geração de por ejemplo, la recursos, generación de por competencias y los exemplo, a recursos geração de humanos, competência, la recursos gobernanza humanos, y el financiamiento. a governança e o Y desde luego financiamento. ustedes están viendo cómo los E, ejes claro, de vocês veem como os integración eixos de impactan integração en este modelo, impactam tanto nesse conceptual modelo, como tanto conceitual organizacional de como nuestra red. organizacional das nossas redes. Voy a desarrollar brevemente, por cuestiones de tiempo, obviamente Desenvolveremos vamos a tener brevemente, por questões espacios, de hemos tempo, teremos venido haciendo espaços, presentaciones en los países y tendremos estivemos fazendo seguramente apresentações em otras países, oportunidades para ir teremos outras conversando más en oportunidades detalle, para ir pero falando mais a en este detalhe, lanzamiento queremos dar solamente mas algunos de agora los queremos elementos que ustedes ver podrán encontrar alguns en elementos este que documento. poderá En ver cuanto al domínio 1, nesse que elemento. habla de la Enquanto o organización de la domínio 1, atención que primaria fala y da el flujo organização de territorial, atenção primária e fundo vemos que a territorial, partir de este análisis de las vemos que a partir desse necesidades de la población, y análise, por eso es importante a que lo necessidade vayamos da população, repitiendo, e por isso é no importante solamente hacer los análisis não personales só con fazer base os en casuística, análises sino sobre baseados em todo casos, identificar os esas casos, mas necesidades de la identificar essa población necessidade para da poder establecer los população cuidados. para poder Por estabelecer os ejemplo, cuidados. hablamos de que el 50% de las personas que tienen una enfermedad crónica no Falamos que acceden a la 50% das pessoas que têm uma doença hablamos y crônica mencionamos esas necesidades. e mencionamos Algunas essas asociadas, por necessidades, ejemplo, los problemas de salud por mental, exemplo, saúde mental, problemas producto de la os violencia problemas u produto da otros problemas violência, ou outros de tipo produtos, de ou outros produtos, outras físico, físicos, problemas mental y físicos, social, mental pues e ahí no social. vamos a poder establecer Então aí cuáles não poderíamos estabelecer as serían los servicios necessidades e não vamos que poder corresponden. dar a atenção Y desde correspondente. luego siempre repetimos que la provisión abarca acciones E a integrales de provisão prevención, abrange recuperación, ações integrais de promoção, cuidados prevenção, recuperação, y paliación reabilitação tal como se establece e también cuidados en la paliativos Directiva também. de Astana. Y aquí entonces empezamos a E desarrollar aqui los atributos. começamos a desenvolver os Estos también son atributos. esos engranajes Como vocês veem, que são tenemos que desarrollar para explicarles a essas todo el mundo rodas, y para para que la esses gente entienda pontos para que que cada uno possa de funcionar. estos atributos Cada está desses relacionado con atributos estos está dominios. relacionado Y estos dominios obviamente e com os interactúan. domínios, e esses Partimos domínios del interagem reconocimiento de entre nuestros si. territorios. A ¿Quiénes partir do viven en nuestro reconhecimento dos nossos territorio? territórios, quem vive, ¿Quiénes quem mora, quem trabalha, quem quienes se estuda, movilizan por nuestro territorio, quem está quienes no acceden a território, nuestros servicios. quem são atendidos nos nossos Tenemos que serviços. hacer un conocimiento Temos que de conhecer las personas as y también pessoas de sus e necesidades. também que saber as necessidades A partir delas. de ahí entonces E a construiremos partir los disso, cuidados vamos construir os de salud cuidados de centrados en saúde, la persona, familia y comunidad a lo largo de centrados su na vida. pessoa, família e comunidade ao No longo do curso estamos de hablando vida. solamente de Não atención por estamos falando enfermedad, somente de atenção por sino que también doenças, estamos mas diciendo também que estamos dizendo que necesitamos desplegar una serie de precisamos cuidados, ter uma série de autocuidados, cuidados hasta e los cuidados que autocuidados, até os necesitan mayor cuidados complejidad, que são mais que complexos, generalmente son cuidados especializados, cuidados de especializados, acuerdo a las de necesidades acordo com as necessidades individuales, individuais, familiares y familiares comunitarias. e Para comunitárias. ello, entonces, E para necesitamos isso crear estos precisamos mecanismos ter efectivos de estes coordinación mecanismos de la eficientes de atención y el coordenação cuidado, que es nuestro da tercer atenção e o atributo, cuidado, y como ustedes que é nosso terceiro pueden atributo, ver e que aquí, vocês podem ver con tem las que familias, estar relacionado diretamente com as además famílias el e personal de que atención o primaria, pessoal de atenção el primária, personal de atención o pessoal de especializada, atenção generen las especializada vías de cuidado possa, possa identificadas gerar essas vias de no cuidado solamente por el sistema de e información, não somente pelo sistema de sino con el uso informação, de mas protocolos também com o uso de clínicos, protocolos, registros que práticas vinculen al clínicas, personal de salud registros con com relação ao pessoal de el saúde. sustento también E isso el desarrollo de los é o equipos desenvolvimento das interprofesionales, equipes ¿no? Esto es muy interprofissionais. importante y E relevante isso é muito importante no en redes. trabalho de redes. Como cuarto punto o cuarto E o atributo, quarto ponto, o quarto desarrollamos atributo é esta que construcción essa para construção organizar nuestra oferta de servicios vai con organizar a capacidad nossa y oferta de capacidad serviços resolutiva com capacidade desde los primeros resolutiva niveles o lo que se desde os llama niveles de primeiros atención y níveis de coordinación atenção, para poder atender estas para poder necesidades atender as que no solamente, necessidades como hemos mencionado, e, son enfermedades como falamos, propias que de não são salud, son somente necesidades para doenças, la são manutención de la necessidades salud, para a manutenção da tanto saúde, para o en desenvolvimento das aspectos pessoas, físicos, emocionales, tanto no aspecto físico, emocional, y intelectual mentales, ¿no? e mental. Aquí también hablamos de la Aqui atención também centrada en falamos la da persona, atenção centrada na desarrollando pessoa. eventos
e temos documentos que vão ser explícitos, que está sendo trabalhado com outras unidades. O documento também, como eu digo, esse é um trabalho de vários atores. Também desenvolvemos a atenção centrada na pessoa, como uma visão da atenção, que adota conhecimentos a partir da perspectiva das pessoas, da família, das comunidades, e estes como os beneficiários destes cuidados e como atores importantes e protagonistas da sua saúde. Elementos tangíveis que podem avaliar que estamos organizando o serviço, colocando as pessoas no centro. Começando por conhecer as pessoas e suas necessidades, serviços integrais de acordo com essas necessidades, não somente uma demanda, mas necessidades dessas pessoas, descentralizar os serviços, de modo que possa estar próximo das pessoas, assim como se vai vendo procedimentos e horários de acordo com as necessidades das pessoas. Serviços nas universidades, onde estão os adolescentes, onde estão os jovens que têm problemas de aprendizado ou problemas emocionais, de estresse, de ansiedade e outros. E esses serviços têm que estar aonde realmente estão as pessoas que vão precisar desse serviço. E temos barreiras administrativas que são frequentes, adequar os serviços e também com a medicina tradicional nos nossos países. É um elemento importante nos países dentro da prestação de cuidados. Então, trabalhar dentro dessa integração. Quer dizer, uma articulação mais que integração, manter uma comunicação bidirecional com as pessoas e os responsáveis e ter uma vinculação com as pessoas para que possam conhecer as equipes que estão encarregadas dos seus setores. E vamos ver a setorização que estão relacionadas com os equipos correspondentes. Então, temos os serviços essenciais, cuidados especializados. Também falamos de que os serviços de atenção primária podem oferecer cuidados essenciais como especializados. E, por isso, articular esses serviços é fundamental para poder complementar a carteira de serviços necessária em determinado território. E propomos, como exemplo, como podemos atender essas necessidades de saúde das pessoas através de uma rota preferencial, que é a rota de contato com cuidados por curso de vida, desde que a pessoa nasce, desde que entra no sistema. E aí vamos seguindo, identificamos, registramos, vemos as necessidades das pessoas, fazemos uma estratificação de riscos e um plano de cuidados de atenção para cada pessoa, família, com uma visão de curso de vida, onde temos aqui o fluxo do que fomos desenvolvendo, para chegar a uma coordenação de cuidado e a atenção. E em muitos lugares, isso é uma parte, essa coordenação de cuidado desestruturada, tem uma estrutura, tem responsáveis, e outros lugares são funcionais. A via mais usada, e que para a gente não é a preferencial, é o contato contato por episódio. Então, falamos da identificação e registro, uma valoração da necessidade para episódio, atenção ou intervenção de acordo à necessidade, e também a resolução do episódio, se pode ser resolvido ou derivar a atenção através da coordenação do cuidado e vai seguir aqui a linha preferencial. Então, independentemente de onde, se são centros integrais ou ambulatórios, os centros hospitalares ou centros sociais, a pessoa novamente volta para a via preferencial, que é muito comum nos nossos países, sobretudo quando são crianças.
temos a unidade de vacinação, crecimiento y desarrollo, o etcétera, pero controle de crescimento e desenvolvimento, e às vezes vai perdendo durante o tempo. finalmente las personas Então, finalmente, as pessoas adultas, jovens, solamente se les atienden cuando tienen só algo são atendidos quando tem relacionado con alguna algum enfermedad. evento relacionado com alguma Siguen esta doença, vía de cuidados. mas não continuam nessa via de cuidados. Eso está un poquito más detallado. Isto está aqui mais detalhado, está mais detalhado no documento, De seguir e desarrollando vamos documentos continuar desenvolvendo conexos con documentos este documento para que se pueda relacionados com esse documento para poder ir atributos. explicando cada um dos Domínio 2 hablamos de atributos. algo que creo No que es domínio 2, articulando falamos gestión de algo recursos relacionado à para gestão el integrada de funcionamiento de la recursos RIS, articulando para o sinergias, funcionamento da infraestructura RIS, y personal a fin de sinergia, finalmente por infraestrutura, último aquí pessoal. hablamos de la infraestructura y el E aqui equipamiento falamos de adecuados a las infraestrutura, equipamentos necesidades. adequados Desde luego creemos que às para tener necessidades. servicios hay que tener Temos servicios que ter bons con las serviços, condiciones y serviços com as características que se condições requieran, e equipamentos pero hay que tomar en necessários, cuenta algunos e levar em equipamientos que consideração pueden servir alguns para la atención equipamentos que podem ambulatoria, servir atenção, para móvil, atenção y sobre ambulatória, todo tenemos móvel. equipos y hasta Neste laboratorios momento móviles temos que laboratórios pueden ser móveis que desplazados podem ser desde donde enviados las aos personas lugares onde estudian as pessoas o estão están trabajando estudando o los mismos ou estão científicos. trabalhando ou nas Tenemos que casas das adecuar pessoas. toda esta Então temos infraestructura y que ver toda equipamiento essa infraestrutura de para que atienda equipamentos las e necesidades en forma para poder oportuna atender às y a las necessidades de requeridas. forma oportuna e com Hablamos de la gestión de qualidade. recursos humanos, Falamos da desde gestão de la recursos preparación de los humanos, recursos desde a humanos, preparação dos la recursos atención humanos, primaria, los atenção equipos primária, especializados, los equipamentos equipos especializados, interprofesionales, equipes desarrollos interprofissionais necesarios, e no solamente desenvolvimentos para necessários, atender não enfermedades, somente para atender doenças, sino mas la salud de las também personas. para gestionar a saúde das pessoas. Importante tomar en E isso é cuenta. muito importante levar em Hablamos de la consideração. gestión de medicamentos, Também falamos da de gestão de las tecnologías medicamentos e outras sanitarias, tecnologias sanitárias, identificación de cuáles son los identificação de quais são os medicamentos necessários, que de tienen acordo com o necesidades perfil específicas de tecnológico e cada das población necessidades y das populações toda la cadena de e suministro. toda a rede de abastecimento. Mencionamos también la importancia de Também a poder articular importância de poder todo para que articular, cada servicio tenga su propia que cada serviço administración. também possa ter sua Esto administração. dependerá de cada contexto. E isso vai depender de cada contexto, En mas general, de que forma se geral, optimice que los possa ser recursos otimizado os recursos para cuando sea quando necesaria la são necessárias as centralización centralizações da gestão e quando são necessárias o a desconcentração ou descentralização da gestão. los sistemas de ambulancia, Sistemas de ambulância podem ser de los SAMUS, ¿no? descentralizados, vários países têm os SAMUs de urgencias, etc. de urgências e Y outros. por último, un tema E bien também tem uma importante, questão importante, transición digital que é a transformação digital dentro do setor saúde, a implementar que ajuda a implementar o modelo, fortalecer a continuação, para poder melhorar a eficiência procesos y procedimientos dos processos e procedimentos através desse desenvolvimento digital, onde encontramos em alguns lugares donde incluso no tienen acceso onde não tem acesso a uma rede de internet ou não tem acesso à cobertura adequada dos sistemas de informação. Então, a ideia é que a gente possa avançar nesse sentido através de tecnologias como a telemedicina, a telesaúde e outras que trabalham junto com a inteligência artificial. Também no domínio 3 falamos algo muito importante, que é a governança, a participação social e a ação intersetorial. É um trabalho de multinível, com uma visão territorial e participação eficiente, como vamos ver nos atributos. O primeiro atributo desse domínio é a governança da RIS. Governança entendida como liderança e a condução política, estratégica, técnica e administrativa da rede, que articula diferentes atores. Atores que formam parte, que são importantes atores da macrogestão, mesogestão. E isso está relacionado com a gestão territorial da RIS, onde os gestores têm que conhecer os territórios, conhecer os atores, interagir com diferentes atores, incluindo a população,
a população organizada e a população em geral. Os elementos de gestão estão relacionados em como mobilizar os recursos do território para conseguir os objetivos dentro da área de saúde. E também esses atributos, junto com outros, estão totalmente articulados e são necessários para uma boa governança, a participação social eficiente e uma maior participação social a partir do planejamento, desde a mesma gestão, do monitoramento e para a prestação de contas. Isso também está relacionado com a gestão baseada em resultados, identificação do que é necessário e o que temos que conseguir em termos de desempenho da RIS e também de como vai impactar na saúde das pessoas. E para que isso aconteça, temos que ter um monitoramento da informação, um monitoramento do sistema de informação da saúde para ver se estamos cumprindo com os objetivos, se estamos realizando os processos e procedimentos e se estamos chegando aos resultados e o impacto esperado. Incorporamos nesse domínio a gestão da mudança. Cada uma das pessoas que são parte da rede tem que se identificar como parte da rede, parte dessa equipe que quer fazer as coisas melhores, que quer fazer coisas diferentes e que quer conseguir os resultados segundo o planejado. Então, é muito importante esse atributo incorporado dentro das inovações para poder gerar todo esse movimento de mudança com as visões que queremos e que falamos. E também temos o domínio 4, que é o financiamento suficiente e sustentável. Elemento importante, essa mesa tem 4 pilares que dão sustentabilidade a essa estrutura. E isso não é uma mesa, é um sistema móvel que pode ir de um lado para outro e precisa desse combustível que são os recursos financeiros para poder chegar às suas metas. Então, vamos falar de incentivar a designação equitativa de recursos segundo necessidades territoriais, a eficiência no uso das despesas, mecanismos de pagamento que incentivem qualidade e continuidade do cuidado. Tudo isso definido nos atributos. E o primeiro atributo desse domínio é a suficiência e integração do financiamento. Aqui falamos de que são necessários recursos para desenvolver as redes, para recursos também adequados para o pessoal, para os equipamentos e também falamos da designação de recursos e sistemas de pagamento, de como a rede tem que estar relacionada com o tema de distribuição de financiamento para os componentes da rede. E também um ponto importante que está relacionado com outras organizações, a importância do investimento para o desenvolvimento da RIS, investimento em procedimentos, equipamentos, medicamentos e outros. Então, o investimento está relacionado com o programa estratégico de maduração da RIS, e infraestrutura e equipamento, e também investir em outros desenvolvimentos. E financiamento, sabemos, não é uma função exclusiva da saúde, mas também onde participam outros atores para poder, então, interagir com os congressos das repúblicas, com os ministérios da economia e com outros atores importantes nos governos regionais, estaduais ou municipais, onde as decisões são tomadas sobre os recursos financeiros. Fizemos aqui uma revisão rápida dos 18 atributos. Como vocês podem ver, encontramos bastantes
informações em nosso documento. Para cerrar un poquito la E para presentación, fechar a apresentação, por eso ustedes no van a encontrar alguna terminología que e es muy habitual, pero por ejemplo no hablamos de primer nivel en este não falamos de primeiro nível nesse documento, porque não é porque a gente não lo conhece, que intentamos es mas o que a gente basar fez una foi organización jerárquica con un modelo fragmentario, basear, hospitalocéntrico, quer dizer, con mucha complejidad en los servicios médicos, então temos muitas organización complexidades, de então horizontal queremos uma con la organização necesidad de las horizontal, personas, familias com y ciudadanos, relacionado com a con un necessidade propósito das de pessoas, com a consultoría visão territorial que pueda e que canalizar e possa implementar modelos de canalizar cuidado centrado en la o persona, modelo de cuidado baseado nas abordajes de pessoas, servicios y atenciones de cuidados y de un atenção abordaje y e gestión uma social. abordagem de gestão do determinante social. Finalmente, hacemos mucho énfasis que E também tenemos que queremos monitorizar, visualizar dizer que temos constantemente que cómo monitorar, progresamos acompanhar se en estamos esta chegando aos transformación. resultados. El objetivo no es O organizar la red, objetivo não queremos é que a través de la analisar a rede, organización de la red é podamos através da rede é que a gente ofrecer possa servicios levar de serviços mayor de atención, qualidade, mejorar el acceso, a melhorar a atenção, o garantir una acesso mejor e salud ter uma para la melhor población. saúde para a Como última população. lámina, E último slide. por si no me escucharon las anteriores, esta es la fija, donde están las Essa, conclusiones. essas são as Hablamos de conclusões. las redes integradas de servicios de Falamos salud das redes como la integradas principal de expresión serviços de operativa saúde de la com, atención como a primaria, principal expressão operativa da atenção primária establecer da saúde, principios en que prácticas é concretas. traduzir seus princípios La em práticas reorganización concretas. A reorganização dos serviços permite que permite puedan superar estos que possa procesos de superar os fragmentación y processos de avanzar hacia fragmentação sistemas e universales avançar a equitativos y sistemas de saúde personalizados. universais, equitativos e En centrados nas cuanto al marco pessoas. operacional, Com incorporamos relação el ao modelo quadro multinivel, la operacional, maduración incorpora a progresiva de las governança redes, multinível, a la maduração transformación progressiva das digital redes, transformação digital, y un enfoque gestão da social mudança, uma visão y social. territorial com participação Estos social. atributos responden entonces Esses a los atributos desafíos respondem aos contemporáneos de desafios salud pública, contemporâneos, como el como envejecimiento, envelhecimento, control de doenças determinantes crônicas, determinantes sociales y la sociais preparación e frente a las preparação emergencias frente a sanitarias emergências como hemos pasado sanitárias, en como a esta gente pandemia. passou na Lo pandemia. que se quiere también es dotar a los sistemas E entonces de também mayor que os resiliencia, sistemas possam ter flexibilidad maior y adaptación. resiliência e Y lo que adaptabilidade. planteamos es un marco flexible y Então, um quadro adaptable. flexível e No estamos dando adaptado, una receta, no estamos e não dando estamos dando uma receita fórmulas, que assim tem que son ser, elementos mas que esses que han sido elementos probados de que foram ayudan a lograr provados que mayor conseguem ajudar integración uma maior y mejores integração resultados e de melhores forma eficiente. resultados de uma forma Y por eficiente. último, diremos que la operacionalización de la E a RIS operação es da un RIS llamado también constitui um político, chamado à ação política, institucional y cultural institucional e para cultural transformar para los sistemas de transformar os salud. sistemas de Su saúde. implementación Sua demanda implementação liderazgo, demanda liderança, cooperación internacional cooperação y compromiso intersetorial e social, compromisso social, reconociendo la salud como un reconhecendo a derecho saúde humano como um direito y una humano inversión e esencial en el e um desarrollo investimento de essencial las para o personas. desenvolvimento das Muchas pessoas. gracias. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Gustavo. Muito obrigado, Sé que Gustavo. te pasaste un poco de tiempo, Você pero passou um no pouco do podía tempo, yo mas dejar eu não podia de dar el espacio para una deixar presentación de dar o completa. Te espaço para uma agradezco mucho apresentação el completa. esfuerzo. Muito obrigado pelo esforço. Es un É documento um que, bueno, que documento compartimos, que está compartilhamos, en el chat. está no El chat. nivel de O participación nível de del chat es participação das impresionante, pessoas no chat é muito grande, é lo muito cual bom. es un pequeño E signo isso nos del mostra entusiasmo que que hay. temos um grande Bueno, entusiasmo. ahora Agora passo a la doctora palavra para a Marcela doutora Cuadrado Marcela Segura, quien Quadrado Segura, nos ofrecerá su que perspectiva vai sobre la falar sobre implementación de la a RIS perspectiva da en Uruguay. implementação da RIS no Uruguai. Y también le vamos a pedir E também vamos algunas pedir uma reflexiones más reflexão estratégicas sobre estratégica cuáles fueron sus sobre quais avances, cuáles foram son os los desafíos que avanços, tiene os la actual desafios, administración. a atual administração. Agradecemos especialmente Agradecemos especialmente por su compartilhar tiempo seu tempo su inmensa e sua experiencia. La imensa doctora Cuadrado experiência. A doutora es médica Quadrado é general médica especialista en general medicina especialista em común- medicina comunitaria con familiar una e trayectoria comunitária, com uma destacada en el trajetória trabajo destacada no trabalho territorial, en la salud territorial da rural, saúde en la rural, formación de equipos de na APS. formação de equipes de Actualmente APS. ocupa Atualmente un rol ocupa um clave papel para chave este tema porque es la para este directora tema, vocal de porque la é a diretora Administración de vocal da Servicios administração de de Salud del serviço Estado de ASI saúde do Uruguay, Estado no Uruguai. que tiene uno de sus grandes objetivos es Que um dos grandes fortalecer objetivos é o fortalecimento de redes integradas y integradas un abordaje e comunitario uma en abordagem Uruguay. comunitária no Uruguai. Además, es
presidenta del Além comité disso, é ejecutivo presidenta de do la comitê red executivo da impulsora rede de RIS, que yo e mencionaba que brevemente. incentiva a Por lo RIS. tanto, tiene un Então, doble rol, un tem rol um, obviamente um, con um muchísima papel muito responsabilidad importante, com nacional, pero muita al mismo responsabilidade a nível tiempo nacional un- e também com una gran colaboración a uma nivel grande regional. colaboração a Ha nível sido regional. también docente Também universitaria, foi docente presidenta de la Sociedad universitária, Uruguaya de presidente da Medicina Sociedade Familiar y Uruguaia de Medicina Comunitaria Familiar e y ha Comunitária ocupado diversos e cargos de ocupou liderazgo en la vários cargos de Confederación liderança na Ibero-Americana de Confederação Medicina Ibero-Americana de Familiar. Medicina Familiar. Cuenta con muchísimas Conta com publicaciones muitas y hoy nos va a hablar publicações de la e hoje nos vai importancia del falar da trabajo importância do trabalho colaborativo para el colaborativo fortalecimiento de para la o RIS. fortalecimento da RIS. Marcela, tiene usted la Marcela, palabra. Yo a tomo palavra é com anotaciones en este você. caso, sí. Tenemos 15 minutos, Temos hagamos todo lo 15 posible. Gracias, minutos. Marcela. Bueno, Obrigado, buenos días, Marcela. buenas tardes Bom a dia, todos boa y a tarde todas a las que están todos e a conectadas. todos, todas que estão Es un conectados. gusto estar acá, la É um verdad, prazer estar en este evento aqui, tan importante, nesse evento con tão un tema importante, que nos com compromete um y un tema tema que nos que nos apasiona compromete y a e que muchos de los que estamos também acá. muitos Gustavo, que estão gracias acá por la gostam muito. introducción, la verdad Gustavo, fue pela excelente apresentação, y nos permite e abrir un foi poco excelente. E el isso permite panorama abrir um hacia pouco o dónde tenemos que panorama ir para onde que en temos que esto, ¿no? ir Hay mucho camino dentro hecho, hay disso. mucho camino Temos andado, caminhos que já historias fizemos, diferentes en los temos diferentes países histórias, diferentes de países, América, diferentes pero histórias, bueno, diferentes países da hay América, mucho por hacer. e Yo les voy temos a contar muito un por poco la fazer. experiencia Eu de vou contar um Uruguay, pouco a experiência do lo que Uruguai, hemos estado trabajando, no que a gente veio y le trabalhando, voy a pedir a Rosana que empecemos e la vou pedir a presentación. Rosana para Tengo 15 começar a minutos. apresentação, porque somente tenho 15 minutos. Bueno, esto es en realidad lo Bom, mismo isso é que en o que eu Uruguay, falei, a algunos experiência do pensamientos Uruguai, algumas estratégicos reflexões sobre la estratégicas importancia del sobre a trabajo importância do colaborativo trabalho para el colaborativo para o fortalecimiento de la red integral de fortalecimento continuidad de servicio de da salud. rede integral de serviços de ¿Cuál es nuestro saúde. marco normativo? A nossa, En el o nosso año quadro 2007, normativo, em en el 2007, Uruguay, no Uruguai, comenzamos un cambio começamos uma a mudança través através de la aprobación de la ley da aprovação da Lei 18.211, que es la ley del Sistema 18.211, Nacional que é a Lei Integrado do Sistema Nacional Integrado de Saúde, que temos no Uruguai. E essa lei estabelece a organização da atenção em rede, em redes, por níveis. Primeiro nível, segundo nível e terceiro nível. Com a atenção primária da saúde como estratégia que atravessa os três níveis e com o primeiro nível de atenção como porta de entrada, como todos conhecemos, mantendo os princípios que também manejamos de equidade, integralidade, continuidade e participação social e intersetorialidade, como o eixo reitor dentro do nosso sistema integrado de saúde. Quando aparece o sistema integrado de saúde, o Ministério tem uma transformação onde a administração de serviço do Estado, que era a atenção do Ministério de Saúde Pública aos usuários, essa atenção de saúde en otros pública, países como pasa tem a em ser outros ACE. países, ¿Sí? Nosotros somos agora Administración de vai ser Servicios del ACE, Estado, por Administração de Saúde ley do Estado, criado pela Lei 18.161. Pero esta Administración de Servicios Essa administração Descentralizados, de esta serviço salud pública, como le descentralizado, dice essa alguna gente, saúde o pública, abierta, como aunque nosotros queremos que sea vários dizem, descentralizada, essa atenção habilita un descentralizada proceso habilita um progresivo y processo sostenido progressivo e que se sustentável desarrolla desde el que se 2010 desenvolve desde de construcción 2010 en redes de sanitarias construção de redes en clave sanitárias territorial, em chave ¿sí? Que ahora territorial. después lo voy a explicar, Depois vou explicar o que fortaleciendo la significa isso, gobernanza local, fortalecendo a governança local, los convenios de os complementación convênios de complementação público-privada y los público-privado mecanismos de e os coordinación mecanismos de coordenação interinstitucional para el abordaje de los interinstitucional para a determinantes abordagem dos sociales. determinantes sociais. Este andamiaje jurídico Todo se hace esse arcabouço transitado en los jurídico, últimos 15 años, o sea, desde eh, que se crea hasta ahora, desde que foi criado una até reforma agora, legal de leva a uma conjuntos mudança de estrutural establecimientos de um aislados conjunto de estabelecimentos articulados isolados con aos criterios comunes de sistema gestión, continuidad articulado com asistencial critérios comuns de e gestão, continuidade integración clínica. assistencial e Esto para integração contarles un clínica. poco cómo es el marco Isso para contar normativo um pouco como é en a Uruguay norma, todo esse desde ley, quadro ¿sí? Que no sí está Uruguai por ley que tenemos e que que trabajar temos que trabalhar a partir adelante desse la ponto. siguiente. Próximo slide. ¿Cuál es
Qual é o contexto institucional da ACE? Nosotros somos el Somos o principal principal prestador de saúde del país, do ¿sí? Uruguai, Donde tenemos una onde población temos uma usuaria população usuária de 1.464.000 usuarios. usuários. La población de Uruguay, como saben, Uma está en população 3,5 do aproximadamente, Uruguai é de 3 milhões donde e meio tenemos en de usuários, ACE, onde en todo nuestro servicio que temos está en todo el Uruguay, más de 5 millones y medio de temos mais de consultas 5 milhões e meio de ambulatorias, consultas más ambulatórias, mais de 119 mil 14.300 partos, cada vez estamos más atenções, digitalizados, realizamos 14.300 77.000 partos. Quando começamos era laparoscopias 28 mil, agora são 14 mil. E fazemos 66 mil cirurgias por ano. ACE la organizamos en 4 ACE regiones, está em acá 4 están, regiões marcadas con colores diferentes, que têm para cores poder trabajar diferentes desde el para poder territorio trabalhar a de la partir do región. território e da Tenemos la região. región norte, que Temos es la região verde norte, la región temos a oeste, que es la região verdecita, y oeste la chiquitita, que es donde e a acumulamos pequena, onde temos usuarios, vários usuários, que é a que es região sul, Canelones. que é Tenemos Montevidéu e 900 Carriones. Temos unidades 900 asistenciales unidades entre assistenciais entre primeiro e segundo e terceiro nível de atenção. E temos também 19 unidades, RAPs, le decimos nosotros, que son se la red dizemos de RAPs, que atención são as primaria en redes de salud, atenção primária em una por saúde. departamento, Uma por todas con departamento, financiación todas com propia. La financiamento última fue próprio. creada en el A última foi 2010 criada em y 2010 fue e la foi red a de rede Canelones. de 2015, perdón, Canelones. la última fue creada en 2015, 2015, desculpa. A última foi 10 criada em años de 2015 e RAP tem Canelones. 10 anos de RAP. Adelante. Bueno, estos son las unidades de primer nivel de Bom, atención. essas são as Solo las de unidades de primer nivel primeiro de nível atención, de atenção, só de primeiro nível pertenecientes de a las atenção, 19 redes de atención que primaria pertencem del às Uruguay. 19 Siguiente. redes de atenção do Uruguai. En- Seguinte, Estamos por todo el territorio desde ACE. estamos em Adelante, todo o Rosana. território de ACE. Seguinte, Rosana. La siguiente muestra las A 35 seguinte unidades mostra que tenemos de segundo nivel de atención. 25 Una unidades por que temos, departamento, o a 35 veces unidades que dos temos o de tres segundo por nível de departamento, atenção. si en Às vezes Montevideo, 2 ou el 3 departamento de por Montevideo tiene departamento, más, e Montevideo ¿sí? tem mais, por Y tres exemplo. establecimientos de tercer nivel de E atención, 3 junto estabelecimentos a de hospitales terceiro nível de especializados, centros de atenção, referencia nacional, junto a por hospitais ejemplo, el Instituto especializados Nacional e centros de de referência Ortopedia y nacional, como, por exemplo, Dermatología, o o, Instituto bueno, Nacional de muchos otros. Ortopedia Pasamos a e la siguiente. Dermatologia e alguns outros. Entonces, todo hace con todas sus unidades Tudo assim asistenciales com todas as en todo el unidades Uruguay, assistenciais la e siguiente que no muestra Uruguai Rosana todo, ahora, que é a seguinte que vai busca asegurar mostrar, resolutividad en cercanía tenta y al garantir, mismo tiempo garantir capacidad de respuesta para cercania, que condiciones de tudo mayor esteja complejidad, perto e evitando melhores condições duplicaciones y para optimizando recursos. evitar ¿Sí? duplicações e La otimização siguiente, Rosana, y recursos. ya paso a la A otra. seguinte, Hay dos Rosana, por más. favor, passo a seguinte. Esa, Então, que são es la mais que mostraba duas. todos los Essa é que puntos eu de mostrei, atención que todos os tenemos pontos de atenção en el Uruguay que temos desde ACE. Y ahora ya desde pasamos a a la ACE. otra. E agora passamos a seguinte. ¿Cómo hacemos para unir Como a gente los, faz para unir las unidades as asistenciales unidades de primer nivel, assistenciais de segundo primeiro nivel o nível, tercer segundo nivel, nível e o a terceiro través de lo nível, que nosotros le decimos através do las que o que las chamamos unidades de das derivación y enlace? unidades de derivação e enlace. Las unidades de derivación y As unidades de enlace derivação e atraviesan enlace la red de atención a la salud, ¿sí? atravessam a Y rede son de dispositivos atenção que de están saúde, são diseñados dispositivos que para estão asegurar la desenhados continuidad para asistencial y garantir que a los continuidade usuarios que assistencial, que consultan os en el primer usuários que nivel, consultam de no primeiro repente por nível, X motivo, talvez tienen por que ir a un qualquer segundo nivel de motivo, tem atención que para ir resolver a el um segundo problema, nível de atenção puedan para tener resolver o alguien problema, que possa una ter y que el alguém usuario que una tenga una isso e que o trazabilidad usuário que no tenha se uma pierda, ¿sí? traçabilidade Desde e el não se territorio, perca. desde la Desde o región, território, poder desde a tener esta região, poder trazabilidad de los ter essa usuarios. traçabilidade Esto dos también usuários. permite Isso que tenga permite esta continuidad também asistencial, pero además ter que la essa coordinación continuidade sea efectiva assistencial entre e que a niveles, ¿sí? coordenação seja Estas unidades efetiva entre gestionan níveis. referencia y Essas unidades contrarreferencia de lo gestionam que es al revés, cuando el referência, paciente sale del contra-referência, segundo nivel do que se de vê atención, no usuário desde o pueda segundo ir a nível su de domicilio de atenção, repente en el poder ir territorio até y que el equipo del territorio sua sepa que ese casa e a usuario equipe do volvió território a su saiba territorio y que ele pueda de alguna voltou para forma seu território atenderse en ese e domicilio si así lo possa requiere, se atender ¿sí? nesse domicílio em caso Estas unidades, precisar. entonces,
Essas acompaña unidades, flujos então, asistenciales, acompanham fluxos integran información assistenciais, integram clínica y informação logística. clínica e Ahora después les cuento logística. un poquito cómo es la historia Depois eu clínica. vou Y contar sostienen la como é a coordinación história entre clínica servicios del e mismo tem a territorio. coordenação entre Lo serviços mismo, do mesmo nosotros decimos território. que son un instrumento Falamos que estratégico são um que instrumento busca transformar estratégico que la red tenta de transformar servicios a en rede de una red serviços numa operativa rede donde operativa, cada uno onde de los cada um traslados dos o derivaciones traslados o ou interconsultas derivações, esté respaldado por interconsultas, seja protocolos respaldada comunes, por comunicación protocolos comuns, oportuna y comunicação trazabilidad oportuna del proceso e asistencial. traçabilidade do Vamos con processo la siguiente. assistencial. Vamos com a seguinte. Para esto tiene que existir Para isso, tem que una existir transformación uma digital, transformação un digital, habilitador de la um integración. habilitador ¿Sí? da Si no integração. contáramos con una Se historia a gente não clínica tivesse uma história electrónica que nos clínica permitiera eletrônica que mirar al permita usuario desde olhar o diferentes usuário desde unidades, diferentes toda la integración unidades, toda sería un poco más a integração complejo, ¿no? toda Porque seria mais volveríamos a hablar del complexa, papel o qué porque sé yo. Pero voltaríamos bueno, en ao Uruguay papel, sei lá. tenemos, Mas em Uruguay es líder Uruguai regional é a nivel líder nacional y regional em cuenta con saúde una historia digital e clínica tem uma história electrónica clínica nacional. eletrônica ACE nacional. dispone asimismo de una agenda única A ACES tem uma institucional agenda para las única 908 institucional unidades para as asistenciales. Se 908 han manejado unidades a través assistenciais, quer de un dizer que programa temos, toda la através de um agenda, programa, todo lo que es a agenda toda, oferta y tudo que é demanda de los oferta, usuarios demanda dos a usuários, tiempo real, em tempo todos nuestros real, usuarios y todas todos nuestras os unidades asistenciales. usuários, das unidades Existe un assistenciais. registro institucional Existe de o la zona registro listera, ¿sí? institucional Para la gestión de accesibilidad, para a gestão de que bueno, esto nos tiene acessibilidade. bastante Que preocupados bom, porque tenemos deixa a algunas gente preocupado, dificultades con porque esto, temos que de algumas hecho dificuldades com venimos isso, trabajando con el que apoyo estamos de trabalhando com o OPS apoio Uruguay da OPAS para Uruguai, tratar de OPS Uruguai, destrabar para algunas dificultades que tenemos con las tentar demandas de existentes. Las ajudar unidades com as demandas asistenciales que están temos. integradas mediante una Essas unidades infraestructura assistenciais tecnológica estão integradas segura através de uma que asimismo infraestrutura ACE se tecnológica integra con la segura historia clínica e electrónica também a ACE nacional, está ¿sí? integrada com a En ACE podemos história mirar la historia clínica clínica in- nacional del nacional usuario. ¿Qué integral. pasa? Si Então, es usuario nuestro se de o ACE y usuário se do va a uno ACE privado, podemos vai ver até la misma uma historia que entidade ACE privada, tiene de podemos ver ACE, a mesma ¿sí? A través história no de ACE la ou historia clínica no nacional. Para instituição nosotros, la privada. Então, digitalización es un a pilar de la digitalização para nós integración, é um da pilar continuidad da asistencial y procesos más integração, seguros y permite eficientes. continuidade assistencial e Sin processos mais información seguros e compartida, una eficientes. historia clínica Sem electrónica informação centrada en el compartilhada, uma usuario, história las redes no clínica funcionarían, ¿no? Eso centrada no es usuário, as ACE. redes não Pasamos a funcionariam. la otra, Rosana, por favor. Isso é assim. Passamos a seguinte, Rosana, por favor. Si hablamos de territorio y si hablamos de Se a gente falar de territorialización, território, ¿sí? Que lo vamos a trabajar también a territorialização, través que, de que veremos também documento nuevo através de do las redes, documento de la red novo da integrada de servicios Rede de salud, ¿sí? Integrada de Que Serviços de presentó Gustavo. Saúde, que apresentou Nosotros tenemos Gustavo, la territorialización y el modelo veremos multiescala, que ¿sí? a territorialização En e o Uruguay modelo creemos multiescala. en Em ACE Uruguai, que uno de los avances achamos más que significativos hace es um el dos avanços proceso de mais la significativos, territorialización o sanitaria. processo da ¿Sí? territorialização Con algunas idas y sanitária, vueltas, porque com bueno, teníamos alguns desarrollado problemas, bastante la mudanças, porque territorialización a nivel desenvolvimos muito nacional, después bueno, na hubo nível otro nacional, proceso depois por cambio tivemos de autoridades, ahora estamos uma de mudança vuelta con por esto porque lo queremos y es mudaram as fundamental, ¿sí? autoridades El e territorio es quien agora temos de novo, o puede território controlar los é determinantes quem vai sociales, puede controlar os realmente determinantes trabajar sociais e con el realmente usuario sobre el trabalhar terreno. com o usuário Entonces, ACE está mais de perto. definiendo áreas de Estamos responsabilidad definindo poblacional áreas de alineadas con responsabilidade la estructura del sistema de las ciudades. Por ejemplo, populacional, es Paysandú, que es un alinhadas com a estrutura. departamento Por exemplo, esse de aqui é Uruguay, Paysandu, que é um departamento do donde, Uruguai, donde se ve onde vemos donde se ven los municipios os municípios en la imagen de arriba na y donde imagem em abajo ven esos cima, municipios embaixo vemos os municípios en las zonas de intervención territorial, nas áreas de todos los colores intervenção que tienen. territorial, todas Y as en estas cores que zonas de eles têm. intervención territorial, Nessas áreas de lo que intervenção hacemos es territorial, o que a gente tener faz é equipos de salud que ter pueden equipes de atender la saúde que complejidad de podem ese atender a territorio, ¿sí? complexidade do Entonces, território. esta división de Então, estos essas territorios divisões, esses territórios, basada en la estructura del sistema de baseada na ciudades, la estrutura do distancia sistema de real y los saúde, a flujos distância de la real e o fluxo movilidad y las da necesidades mobilidade, as sociosanitarias del necessidades territorio. sociossanitárias do Pasamos território. a la otra. Passamos a Esto seguinte. es lo que hacemos en Isso é o que a territorialización. gente El faz modelo em multiescalar, territorialização, modelo que acá multiescalar, yo les decía que que teníamos dividido el aqui territorio en falamos que tínhamos regiones. dividido o território em regiões. Este modelo está inspirado Esse en, modelo en está análisis inspirado em territoriales análises y de redes territoriais urbanas y permite e de redes organizar la urbanas oferta e permite sanitaria organizar a oferta según tres tipos de sanitária zonas: segundo três pequeñas tipos: localidades y zonas rurales, pequenas localidades, áreas ciudades rurais, intermedias y cidades ciudades de gran intermédias porte.
e ciudades más cidades de grandes. grande tamanho, os Cada maiores. escala define Cada funciones escala define específicas, funções niveles de específicas, complejidad, níveis de capacidades de complexidade, referencia capacidade de y referência complementariedad entre e servicios. complementaridade entre Este serviços. enfoque fue construido Esse mediante enfoque un foi trabajo construído através de um colaborativo trabalho intersektorial colaborativo, entre ACE, intersetorial, Ministerio de entre Salud ACE, Ministério de Pública, Saúde Pública, Dirección Nacional Direção de Nacional Transporte, de OPP, Transporte, OPS y OPP, OMS. OPS ¿Sí? e OMS. Bueno, acá tenemos un ejemplo, una Bom, región aqui que temos um tiene a su exemplo, vez uma região que subregiones. tem Pasamos a la otra. sub-regiões. Passamos à seguinte. Acá el modelo multiescalar según Aqui la o modelo subregión, multiescalar, segundo a donde sub-região, acá está onde diagramado, esta está es o una subregión, diagrama, é uma en el punto sub-região. negro que dice No ponto subregión, preto, que es diz un sub-região, hospital de é um nivel, hospital de de nivel nível 3, ¿sí? Y cada 3. subregión tiene E cada hospitales sub-região de tem nivel 2, hospitais de la de nível arriba, 2, hospital de nivel de 1, cima, y la de hospital abajo, nível hospital de 1, nivel embaixo, 1, hospital de nível ¿sí? 1, Y los conjuntos e os chiquititos conjuntos son pequenos el primer nivel de são o atención, son primeiro nível de atenção las zonas e de são intervención as áreas de territorial intervenção a nivel territorial más de primer a nivel de nível atención. mais de O sea, primeiro el nível de territorio, atenção. O una território, localidad uma localidade con todo el territorio rural com o podría ser una território CIP, rural todo, donde un poderia equipo ser de na salud se ocupa de onde la uma equipe de población esa. saúde Varias vê CIP pela configuran un área população, de salud. várias têm uma área de Cada tanta saúde, CIP puede haber sim, especialistas pode ter especialistas também, diferentes que necesitan diferentes que atender a la precisam población, ¿sí? No cada CIP con un de especialista. atender Cada CIP tiene un equipo a básico. Entonces, população. un área de salud Cada tiene sítio tem uma otras equipe básica, especialidades então uma área de saúde y pode ter varias áreas de outras salud que configuran una subregión especialidades e tienen várias de áreas de repente saúde que hospitales são uma y hospitales de sub-região. primer nivel, Pode de ter segundo nivel y de hospitais, tercer hospitais nivel, de primeiro ¿sí? e Eso terceiro es como lo nível. pensamos, Então, isso é trabajar como la a gente pensou regionalidad trabalhar para, a si trabajamos regionalidade, porque se a gente las regiones y trabalhar la as regiões resolutividad e a de las regiones, resolutividade das podemos regiões, evitar podemos evitar muchísimos muitos, traslados, muitos podemos traslados, mejorar la accesibilidad y la muitos, resolutividad territorial melhorar a de las regiones. acessibilidade. Bien, pasamos a la siguiente. Passamos à seguinte. Nuestro Sistema Nacional Integrado de Nosso Salud Sistema también Nacional Integrado de habla de cómo es Saúde integrado, fala de também de que, como é trabajar integrado, de desde lo que es trabalhar la desde que complementación, é a ¿sí? Un servicio complementação, público con otro serviço público. público Acá com hay outro público, sectores de salud pública como es setores de saúde ACE, pública, pero hay como también são públicos ACE, desde las Fuerzas mas tem Armadas, também público públicos también das Forças del policial, Armadas, ¿sí? público também do policial. Entonces, los públicos que Então, puedan trabajar os en públicos conjunto que y podem trabalhar em complementarse, conjunto e complementar, y complementamos esse también con lo I, privado. ¿Qué pasa? complementamos também com o Hay algunas privado. localidades pequeñas Tem algumas donde localidades existen pequenas onde servicios de salud existem serviços públicos de y saúde servicios de salud pública e privados. serviços de saúde Entonces, la privados. idea es Então, a ideia poder é complementarnos poder en estos complementar servicios, ¿sí? La nesses público-público, serviços. público-privada, A y bueno, existe también la público, privada-privada público-privada, tem y também otras a variedades. privada-privada e outras variedades. La red funciona en articulación A rede permanente con otros funciona em prestadores articulação permanente com outros y existen prestadores. múltiples convenios de Existem complementación, múltiplos convênios ¿sí? de Por complementação. ejemplo, ahora hicimos un Por convenio de exemplo, agora fizemos complementación um hace convênio unos de días complementação há con alguns otro dias sector público, que es com el outro Hospital de setor las Fuerzas público, que Armadas, é das por Forças camas de Armadas, CTI, ¿sí? por También camas de tenemos otros CTI. tipos de Então, complementaciones temos outros tipos de público-público, por complementação ejemplo, con público-público, por exemplo, com policlínicas en lo que es policlínicas territorio no que é interior del país, território como le interior do decimos nosotros, país, como donde falamos atendemos nós, já atendemos el Ministerio Interior, que es los o policías de Ministério do ahí, o Interior, sea, que são os también. policias Y bueno, aí, público-privada serían e con também, prestadores bom, privados público-privado, que que seriam articulan con prestadores lo público. privados que Tanto el público articulam com o atiende a lo privado público, y el tanto o privado atiende a público lo público. atende o ¿Sí? privado como o ¿Qué permite contrário. esto? Permite O que permite compartir servicios de isso? Compartilhar diagnóstico. serviços de diagnóstico. A veces lo que hacemos es, bueno, Às vezes yo te ofrezco fazemos, el rayo oferecemos X o de las raio-x, por placas exemplo, y el otro ofrece horas e con outro oferece horas otorrino o com con otorrino, neurólogo, no sé. o Vemos neurologista. con qué cosas nos podemos Então, vemos com complementar, quais podemos sobre todo complementar, en las ciudades más especialmente lejanas nas de cidades
que está mais longe da Grande Esto Montevideo. permite también optimizar flujo de Isso permite pacientes, também evitar otimizar duplicación de fluxo de oferta pacientes, y asegurar evitar a acceso duplicação donde de la densidad ofertas e poblacional garantir o no acesso permite correr con onde a todo. densibilidade Esta visión populacional de não cooperación ante deixa competencia es acabar com clave en recursos. un país pequeño Isso é donde la chave num país sostenibilidad del pequeno, sistema onde a depende sustentabilidade de do la integración sistema depende da inteligente de los integração recursos. Siempre decimos, inteligente en dos un pueblo donde recursos. viven 3.000 Sempre personas, falamos que um no pueden povo, haber por exemplo, 3 onde puertas de mora emergencia 3.000 pessoas, não pode ter funcionando a três la portas de vez y de emergência noche sobre funcionando todo, ao mesmo donde tempo à consulta noite, una o dos onde personas. consultam Entonces uma ahí ou duas la pessoas. Então, complementación aí na es excelente, complementação, ¿sí? Y excelente. bueno, en Uruguay E bom, em lo aplicamos Uruguai, bastante. El Ministerio de trabalhamos Salud muito, o como Ministério órgano de rector Saúde, como lo trabaja órgão bastante. retor, trabalha Seguimos muito isso. adelante. Continuamos. La experiencia desde el A territorio, o experiência sea, desde desde o la red de território, atención desde as primaria de redes salud de y atenção de la primária de saúde, intersektorialidad, porque los intersetorialidade, equipos de trabajo de la as red de equipes de atención primaria de trabalho da rede salud, de atenção primária ¿sí? de Donde hay saúde, médicos de onde tem familia, médicos de família, enfermeros, licenciados en enfermeiros, enfermería, psicólogos, licenciados em enfermagem, nutricionistas, médicos psicólogos, generales, pediatras, nutricionistas, médicos ginecólogos, gerais, parteras, donde existe ginecólogos, obstetras, muchas onde existem profesionales muitos de las ciencias de la profissionais salud trabajando en das el ciências da territorio, saúde, trabalhando no trabajan território, siempre trabalha haciendo promoción de sempre salud, o sea, fazendo manteniendo la promoção salud de de la saúde, población, mantendo a haciendo saúde prevención, da trabajando população, desde fazendo prevenção, todos trabalhando desde los enfoques todos hacia ese os territorio enfoques ao y território tratando de trabajar por la e salud de la tentando población trabalhar pela desde los saúde da diferentes sectores. população desde os diferentes ¿Sí? La setores. red de atención primaria en A rede de salud atenção constituye el primária de corazón saúde, territorial o de la red. coração, Su trabajo é o coração cotidiano territorial da asciende a rede, o atención trabalho clínica, cotidiano, articulan con intendencias, con Ministerio de articulação com a Desarrollo Social, Interintendência, Ministério do con, Desenvolvimento con el Social, INISA, que es com o INISA, que é el sistema de atención a los o privados de sistema de libertad atenção aos adolescentes, escuelas, organizaciones adolescentes, sociales y dispositivos escolas, comunitarios. disposições ¿Sí? sociais La e red comunitárias. local es muy importante, las mesas intersectoriales locales son muy importantes As y mesas intersetoriais locais são muito importantes nuestra ACE e participa siempre. nossa ACE En participa estos sempre. espacios se abordan Nesses espaços diversidades vinculados também a seguridad alimentaria. temos segurança Se ha hecho un trabajo alimentar, ahora fizemos um en trabalho com los relação à alimentação niños nas en medio rural, crianças, que lo hizo el no meio MIDI, rural, que trabajando en fez o conjunto, MIDI, trabalhando em conjunto, violencias, salud violências, mental, protección saúde de la mental, infancia, proteção da envejecimiento y cuidados. infância, ¿Sí? Abordamos desde la envelhecimento e multidisciplinaridad cuidados. estos temas Então, en tudo isso todos los grupos, através de desde diferentes condiciones de vivienda, de trabajo, pontos, los condição de temas que moradia, pertenecen a salud de trabalho, la población. outra, e tudo isso La relacionado com a clave es que la saúde da integración no população. se limita a la estructura E a organizativa, chave é que a sino que integração não se limita à construye en la estrutura práctica organizativa, se en constrói todos os conjunto dias con na las familias prática, y con otros o sectores. trabalho em conjunto entre Adelante, equipes, com as Rosana, famílias e com outros terminando. setores. Já estou terminando. Acá tenemos. Esta foto la trajimos porque es Essa foto é el trabajo que estamos haciendo en salud do visual trabalho que escolar, estamos fazendo na donde escola, se le dieron los lentes a los onde niños foram de dados nivel óculos 5. às crianças de El nível trabajo 5 escolar. acá antes, Rosana, ¿podrás? Esto fue el otro día, fuimos a la escuela primaria, al jardín de Fomos infancia, en realidad. ao Se jardim de difunde los infância, óculos. onde Un trabajo también se entregamos os hace, óculos. también se hace Trabalho con la UTU, que es colaborativo la feito com Universidad de a Trabajo del UTU, que é a Uruguay, Universidade que de es la Trabalho do que hace los Uruguai, lentes, que faz os óculos, los médicos, los maestros, trabajo médicos, integrado, professores, um trabalho complementario. integrado ¿Sí? Pasamos nomás, la otra. e em rede. Reflexiones estratégicas. Reflexões La estratégicas, a importância claro de um quadro legal claro e sustentável no tempo, que descentralización, combina a descentralização operativa com condução nacional e reitoria. É algo que, como experiência no Uruguai, ofereceu grandes aprendizados. A territorialização como lógica organizativa, alinhando a rede sanitária com com a realidade socioespacial da população, o valor do modelo de multiscala, que está relacionado com o movimento da população, para onde eles estão indo, os hospitais que a população prefere, quer dizer, que tem um acesso maior. Isto também nos permite adequar a oferta segundo a densidade da população. E a digitalização
como condição para garantir a continuidade assistencial, a complementariedade entre prestadores, para maximizar a capacidade instalada, o papel estrutural das unidades de enlace como mecanismo de coordenação eficiente. A RIS se constrói na prática através de um trabalho colaborativo real. E vemos isso dia a dia. Então, se vemos a importância no Uruguai, vemos que tem o regional e o papel de redes integradas de serviços de saúde. Se vemos isso e saímos um pouco do território nacional uruguaio, a região sabemos que enfrenta desafios comuns, como a fragmentação dos serviços de saúde, inequidades territoriais, uma diferença digital, dificuldade na coordenação de cuidados e sustentabilidade financeira. Por isso é imprescindível consolidar espaços regionais e permanentes de troca de aprendizado e cooperação técnica. Rede incentiva, nós, nesse caso, acreditamos que constitui uma oportunidade extraordinária para compartilhar metodologias de territorialização, fazer uma troca de modelos organizativos de redes, avançar nos padrões de interoperabilidade, comparar e aprender e co-construir soluções e manter no tempo processos de melhoria contínua. Isso é fundamental, trabalhar a partir da região e levar para frente isso. E o Uruguai, através de ACE, tem plena disposição para fortalecer conjuntamente a construção de sistemas de saúde mais integrados, mais equitativos e mais humanos. Estamos trabalhando para o nosso território nacional, para os usuários, e também acreditamos que construindo juntos, a partir da região, vamos obter melhores resultados para o Uruguai e também para toda a região. Conclusões finais. As redes integradas de serviço de saúde não são um fim em si mesmo, são um meio para garantir o direito da saúde. A experiência uruguaia mostra que a integração é construída a partir de políticas públicas, a partir do território, da prática cotidiana e, sobretudo, a partir da colaboração. Sem colaboração, não podemos avançar. Sem trabalho colaborativo, não tem RIS, não tem continuidade, não tem equidade. E sem cooperação entre países, não vamos ter transformação sustentável na região. Por isso, acreditamos que isto é fundamental. Muito obrigada. Excelente, Marcela, sua apresentação. Você não teve a oportunidade de ver o chat, mas tivemos muitas perguntas, reflexões e muitos parabéns. O que pior funcionou nesse web fui eu. Fomos muito mal com os tempos. Então, tenho que fazer uma pergunta, Marcelo, uma pergunta para você em 2 minutos. E eu mesmo também para o Gustavo, para terminar dentro do tempo. Marcela, a última parte fundamental, em particular, quando você faz essa reflexão a nível regional, a quantidade de perguntas no chat foram muitas, mas estou escolhendo uma. O que você apresentou com relação à territorialização, o que é que você acha que pode ser ou poderia ser claramente aplicado em contextos diferentes do Uruguai? Quer dizer, temos condições bastante diferentes. Quais são as coisas que você acha que podem ser aplicadas de forma estratégica em outros contextos? Bom, se falamos de territorialização, a territorialização para poder melhorar a acessibilidade. Então, se vemos o território, a região, temos que pensar em fazer um diagnóstico das equipes que temos.
Brasil tem bastante definido, Uruguai estamos definindo. Então, precisamos de uma equipe básica de saúde, próxima das pessoas. E como podemos definir isso? Vendo quais são os recursos que a gente tem em cada território. Pensar na população, pensar recursos e pensar em também ter um bom sistema informático para poder ter níveis diferentes para ver nesse território e ver quais são as barreiras no território. Quer dizer, como chega, como temos os tipos de hospitais, então temos que pensar em território, população, recursos, mobilidade e um sistema forte de tecnologia para poder realizar o trabalho. Excelente, Marcela. Não quero esquecer de dizer que me estão pedindo as apresentações, documentos, e vamos enviar a todos os que se inscreveram e participaram. Vamos enviar todo esse material. Também vamos enviar a gravação, as apresentações, o documento, tudo. Inmensamente agradecido, Marcela. Tu apresentação foi Muito obrigado, Marcela. Sua apresentação foi espetacular. Gustavo, grande desafio. Você tem 1 minuto e meio. A pergunta que eu queria fazer está tudo muito bonito, como a gente vê a rede de saúde, mas a partir da sua visão regional, quais são os obstáculos mais importantes para avançar numa agenda, para ser conscientes de que não somente vemos condições ideais, mas que temos essa visão de que tem um ênfase nesse processo de mudança. Quais são os obstáculos? É difícil mencionar porque cada contexto tem sua particularidade, mas em termos de região, os grandes obstáculos é a fragmentação e segmentação histórica do sistema de saúde, com os desafios num trabalho coordenado entre instituições e também a baixa capacidade do sistema de atenção primário. E estamos investindo nos hospitais, temos que ter bons hospitais, mas não podemos descuidar a atenção primária, que é que vai conter todos esses problemas de saúde. Formação de recursos humanos também. Muitas vezes atendemos as doenças, mas não administramos a condição de saúde das pessoas. E também o sistema de informação, governança de dados, informação para a tomada de decisões é um desafio que vamos ir trabalhando. E nesse 1 minuto e meio é difícil encontrar soluções, mas é uma construção que vamos apoiando com esta rede da RIS e que Marcela preside e que vamos ver todos os territórios. Muito obrigado por essa síntese de ambos, de Marcela e Gustavo, foi espetacular. Obrigado às quase 1.000 pessoas que foram circulando durante esse webinar. Para mim foi, vocês sabem, estamos na reta final de ano, e foi um ano muito intenso. E eu acho que serviu também para esse espaço também para combinar entre um documento conceitual que tem um trabalho muito profundo, de muita produção teórica, mas também operativa. E tudo isso foi combinado de uma excelente forma com a experiência que Marcela nos mostra um contexto em particular, com grande clareza, aterrissando esses conceitos em um caso concreto. E, ao mesmo tempo, então, dentro dessa 1h30, tivemos a rede impulsora de RIS. A necessidade de ter uma plataforma
Marcela falou isso, Gustavo também. Tenemos que aprender mucho Temos que aprender muito entre a gente, entre as yo diferentes creo que ese es un experiências. camino Eu acho que esse é um comienza caminho por que empezar, começa, ¿sí? Porque no es solo lo porque não é conceptual, somente o conceitual, el estudio de casos, o estudo de habilitar casos, un trabajo habilitar um trabalho colaborativo colaborativo. y un 2026 que para E nosotros va a ser muy 2026 que importante, vai ser muito porque de importante, OPS vamos porque a a partir da OPAS impulsar un vamos conjunto de incentivar um conjunto de cooperación ferramentas de técnica cooperação muy técnica adecuadas a muito esta discusión. relacionadas a essa discussão. Y bueno, ya cumplimos con el horario. Bom, No quiero terminamos dejar de com, já mencionar que passamos o el día horário, 12 de então diciembre dia va a ser 12 de nuestro último dezembro encuentro, é nosso el Día de último la Salud encontro, é o Universal, y Dia da vamos a Saúde abordar Universal también un tema e que es vamos central y abordar tiene esse que ver tema central, con el gasto de que está bolsillo, relacionado com que no solo impacta a con las questão barreras de econômica, acceso, que lo que mencionaba não só está Gustavo, relacionado com en barreira nuestro de caso, acesso, sino también con fuerte impacto mas en los também um temas de forte protección impacto sobre financiera. temas de Por proteção financeira. tanto, agradecer a todos, a todo el Então, quero equipo que está agradecer a todos, detrás que toda a hace equipe posible que esto, torna possível que es este inmenso, evento, uma grande administrativo, equipe administrativa, Néstor, a Rosana y todo Nestor, el equipo. Rosana e Bueno, toda a equipe. muchísimas gracias Muito obrigado por el espacio pelo espaço. que vamos construyendo. Hasta la Esse espaço próxima. que vamos construindo. Até a próxima. Muchas gracias. Chao, chao.